Hoje, dia 30 de janeiro, penúltimo dia desse mês que literalmente passou voando. Estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Eu sou Felipe Rosa, diretor executivo aqui na Connect Mix, e vou ter mais uma vez a honra, o privilégio, a oportunidade de estar ao vivo aqui com vocês, passando conteúdo importante. Inclusive, a temática de hoje está super em voga nos Estados Unidos e está gerando bastante reflexo nas operações de rádio aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais. Então, você, emissora do interior, fique atento para poder acompanhar as principais tendências e as revoluções que estão acontecendo lá fora e que, consecutivamente, podem impactar diretamente a sua rotina, o seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre publicidade segmentada via rádio, a revolução do Geotarget. É uma nova tecnologia, na verdade, não tão nova, é algo que inclusive já vem sendo realizado N testes desde 2017 nos Estados Unidos, e que os testes estão avançando e tudo indica que isso vai se tornar algo real para as emissoras de rádio lá nos Estados Unidos e, consecutivamente, isso vai refletir diretamente as emissoras aqui no Brasil. Antes de partirmos para o nosso conteúdo, reforço o convite para você, emissora que está nos assistindo no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e dar um like também. E compartilhe esse conteúdo com as pessoas que trabalham contigo na sua emissora, assim como aquele amigo, aquele companheiro que trabalha em outras redes, em outras emissoras. Para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Lá, literalmente, nós utilizamos para poder passar os informativos referenciando as temáticas que serão tratadas aqui dentro do nosso Connect Rádio. Lembrando que esse nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Imagina se fosse todo dia. Dá um trabalho danado, mas toda quinta-feira, pontualmente às 10 horas, estamos aqui ligadinhos com vocês. E quem faz parte da nossa comunidade, né, recebe todos esses lembretes e também recebe em primeira mão qual vai ser a temática abordada dentro do Connect Rádio. Assim como também, além desses lembretes, a gente encaminha o link para que você possa participar ao vivo dessa nossa transmissão, a nossa gravação, que logo na sequência sobe para o nosso canal no YouTube. Lembrando também que todas as nossas edições, ou seja, as últimas 32 edições, estão disponíveis para vocês dentro de uma playlist aqui no nosso canal no YouTube. Então, depois, se tiver interesse em acompanhar as outras temáticas que já foram abordadas, lembrando, toda semana aqui dentro do Connect Rádio, a gente traz uma nova temática, uma nova pauta, um novo assunto para poder tratar aqui com você, operador de OPEC, você, diretor, gestor, comercial, radiodifusor, independente de qual seja seu cargo, a sua função dentro da sua emissora, pode ter certeza que toda quinta-feira, 10 horas da manhã, você vai aprender algo novo sobre esse mercado de radiodifusão. Antes de passarmos aqui para a nossa temática, fazendo o nosso famoso jabá, para você, emissora de rádio, que ainda não tem acesso na plataforma da Connect Mix, é muito simples. Basta abrir o seu navegador, digitar parceiros.connectmix.com, clica na opção de nova emissora, faça o seu cadastro. Em menos de 24 horas, a nossa equipe vai liberar o seu acesso na nossa plataforma, o seu login, e depois você faz o cadastro da sua senha. Para quem já tem acesso, já sabe, basta colocar o seu e-mail e senha. Caso tenha esquecido a senha, também tem a opção para você depois revisitar e cadastrar uma nova senha para você acessar a nossa plataforma. E quais são as vantagens de você, emissora de rádio, estar ligadinho em tudo que acontece dentro da plataforma da Connect Mix? Em primeiro lugar, vocês vão conseguir visualizar as últimas reproduções musicais que aconteceram dentro da sua rádio, acompanhar em tempo real o ranking das músicas mais tocadas no Brasil. E eu vou dar mais uma cutucada. Aqui a rádio não paga para poder saber, nenhuma rádio paga hoje para poder saber as principais músicas, as principais tendências no Brasil. É de graça. E além de ser de graça, esse dado é atualizado em tempo real. Então não precisa esperar aquele relatório em PDF chegar para sua rádio, para saber o que está acontecendo nas principais regiões, nas principais praças. Não. Na Connect Mix vocês conseguem acompanhar isso tudo dentro da nossa plataforma no ranking nacional. Se quiserem, inclusive, ter acesso às praças, a mais segmentações, basta acessar o nosso site, connectmix.com,
tem um menu no canto superior direito, ranking. Vocês vão clicar no ranking e ali vocês conseguem personalizar. Ah, Felipe, dentro da plataforma eu consigo redirecionar? Sim, dentro da plataforma, rolando a página um pouco mais para baixo, tem a opção, logo aqui abaixo, para vocês clicarem e acompanhar o ranking completo, ok? E ainda assim, vocês vão poder acompanhar as principais tendências, os principais lançamentos da semana, diretamente das gravadoras, assim como também o percentual dos estilos musicais mais tocados aí dentro da sua rádio. Ah, Felipe, mas o meu sistema de OPEC tem? Eu sei, desde que a música tenha entrado dentro da sua programação, algo que já foi premeditado. E ainda assim, né, não é tão fácil quanto da Connect. Na tela home você já obtém essa informação. Lembrando que os principais lançamentos, vocês conseguem conferir tudo isso em primeira mão, assim como também extrair relatório de todas as campanhas que nós estamos auditando dentro da sua rádio. Então, em tempo real, vocês conseguem visualizar essas campanhas e fazer esse acompanhamento, aquela boa gestão. Inclusive, eu sempre indico, né, entrar na tela da Connect Mix por pelo menos 2 vezes no dia. Tira uns 5 minutinhos para entrar na parte da manhã, mais uns 5 minutinhos ao término da tarde, para vocês conseguirem conferir se de fato a campanha está 100%, se a campanha foi para o ar, ok? Monitoramento 24/7, suporte em horário comercial, relatório das campanhas ativas, relatório de todas as execuções musicais, acompanhamento no mapa de conferência, principais lançamentos musicais da semana, download de material, acesso ao nosso ecossistema, os nossos Connect Apps, conteúdos e palestras, tudo isso de graça. Chupa concorrência. No YouTube pode falar chupa, né? Acho que não tem problema. Então, concorrência que literalmente não consegue entregar nem metade do que a gente entrega e ainda cobrando. Então, você, emissora de rádio, que não é ainda homologada pela Connect Mix, está aqui a oportunidade. Basta escanear, lembrando que é de graça, tá? Basta escanear esse QR Code, você é direcionado para a agenda do nosso setor de suporte e conexão, você vai clicar nessa agenda no melhor horário, no melhor dia disponível para o seu técnico, e o nosso técnico de atualização ou de instalação do nosso aplicativo vai fazer um acesso remoto na sua rádio. Isso dura menos de 15 minutos. E a sua rádio estará como homologada aqui pela Connect Mix. A grande vantagem de ser uma rádio homologada na Connect Mix é que as suas campanhas, as quais nós estamos auditando, assim como os dados musicais e o restante dos dados publicitários, eles vão estar 100% atualizados na tela de vocês. Ou seja, assim que eu acesso a plataforma parceiros.connectmix.com e eu sou uma rádio homologada, consecutivamente eu estou com o aplicativo atualizado na minha rádio. Então, você, emissora de rádio, que ainda não é uma emissora homologada, escaneie esse QR Code e agende agora mesmo. E quando eu falo agora mesmo, não é para a gente fazer o acesso remoto agora. Se você quiser, inclusive, pode. Mas se você quiser segunda, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira da semana que vem, não tem problema. Basta você informar qual é o dia e qual é o horário. Em menos de 15 minutos, a sua rádio estará homologada 100% de graça aqui pela Connect Mix. Ok? Basta escanear esse QR Code e venha fazer parte das quase 2.000 emissoras homologadas que nós já temos dentro da nossa plataforma. Ok? Agora sim, depois do nosso jabá, dar os avisos paroquiais, vamos partir para a nossa temática de hoje. Publicidade segmentada via rádio. A revolução, e aí tem gente que vai chamar isso de geotargeting e geotargeting. Então, chamem da forma que vocês melhor definirem. O brasileiro, inclusive, gosta muito de reinventar a forma de se falar o inglês. E o que isso vem a referenciar? Vamos dar uns 3, 4 passos antes de falar um pouco mais sobre o rádio e vamos falar sobre as mídias digitais. E por que a gente vai falar de mídia digital? Para a gente entender o que é esse bendito geotargeting ou geotargeting. Basicamente é você conseguir segmentar geograficamente os anúncios. Felipe, isso é impossível para o rádio. Calma, que aqui a gente vai falar sobre isso, inclusive com cases práticos, com cases reais disso sendo realizado com rádio. No dial. Eu não estou falando do streaming, do dial. Mas antes de falar do rádio, referenciando as redes sociais. Muito provavelmente, boa parte das empresas que anunciam na sua emissora de rádio
aí no interior do estado de Santa Catarina, no interior do estado de Minas Gerais, ou em qualquer outra parte do Brasil, esse seu anunciante também anuncia nas redes sociais. Provavelmente em mídia social em formato de vídeo, um Reels, por exemplo, no Instagram, um conteúdo viral dentro do TikTok, ou até mesmo um anúncio pago aqui no YouTube. Inclusive, você que está nos assistindo no YouTube, assiste pelo menos um pouquinho das propagandas que passam, né, para a gente poder monetizar também. A partir do momento que eu faço um anúncio nas redes sociais, fica a meu critério, enquanto anunciante, selecionar qual é a região que eu quero impactar esse conteúdo. Inclusive, para quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp, o Connect Rádio, compartilhei agora há pouco. Mais da metade das empresas tem um real interesse em fazer anúncio com geolocalização. Nas redes sociais, isso não só é possível, como já é a realidade em todas as campanhas. Um dos primeiros requisitos para você anunciar, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é você selecionar qual a região será impactada com esse anúncio. E, inclusive, se é possível até fazer um rastreio de um determinado CEP. Por exemplo, se eu quiser que somente o CEP 88080000, que é o CEP da sede da Connect Mix, sim, isso é possível. E eu coloco um raio de abrangência, que inclusive pode ser de 500 metros, de 1 quilômetro. Eu tenho esse nível de personalização. E somente pessoas que estiverem logados no YouTube, pesquisando sobre conteúdo de rádio, serão impactados pelos anúncios da Connect Mix. Isso é possível. Acredito eu que isso não seja segredo para boa parte da nossa audiência. Entretanto, isso acaba sendo uma prática muito usual no meio das redes sociais. E esse é um dos grandes motivos para que, no segundo trimestre do ano de 2024 e em diante, a internet conseguiu ultrapassar os investimentos comparados com a TV aberta. Isso dados Brasil. Por que isso acontece? Pensem comigo. Um anunciante que está, por exemplo, localizado no bairro A. Faz sentido esse anunciante, essa empresa, se for, por exemplo, uma mercearia, tá? Uma mercearia, levem isso em consideração. Um ponto comercial de 20 metros quadrados. Não é um supermercado. A clientela dessa mercearia é local. Um raio de 200, 300 metros. Por quê? Comodidade. Ao invés do morador daquele bairro A sair do bairro A e ir até o bairro Z, que fica a 3, 4 quilômetros, e ele só precisa comprar um bendito saco de 5 quilos de arroz, ele não vai pegar o seu carro e se deslocar para poder fazer esse tipo de compra. Ele vai comprar naquela mercearia local, de 10, 15, 20 metros quadrados, mesmo que o preço possa ser 20, 30% mais caro do que num atacadista da vida. Faz sentido essa mercearia comprar uma campanha nessa cidade, formada por bairros de A até Z, uma cidade de 100 mil habitantes, tá? Vamos levar isso em consideração, ou seja, uma cidade interior. Faz sentido essa mercearia comprar anúncio para toda a cidade? Não faz, né? O orçamento vai ficar alto. E provavelmente essa mercearia não vai ter o financeiro, budget, né, o orçamento necessário para poder fazer esse tipo de investimento. A proposta vai ficar muito cara. Mas o famoso Mark Zuckerberg, ele sim dá essa possibilidade dentro das suas redes sociais. Meta, a empresa Meta, Facebook e Instagram. Eu seleciono o ponto central, calma que eu vou chegar no rádio. Eu seleciono o ponto central, a minha localização da minha mercearia, eu falo que num raio de, no máximo, 1 quilômetro, eu quero anunciar somente para esse público. Não, Felipe,
A magia do rádio, isso não existe. A gente anuncia para todo mundo. Eu sei. Rádio geralmente é estratégia, inclusive, de topo de funil. Entretanto, utilizar o geotargeting para rádio consegue fazer esse nível de profundidade, de alcance estratégico de uma determinada região, não com o formato que as rádios operam hoje no Brasil. Mas é possível. Essa tecnologia vem sendo testada e, inclusive, ela já foi aprovada pelas instituições lá nos Estados Unidos, onde qualquer emissora de rádio pode iniciar a sua operação regionalizada. E aí muitas pessoas até podem confundir. Felipe, mas aí tem que ter uma nova legislação. Felipe, mas aí uma rádio vai infringir a frequência da outra rádio, de uma outra cidade. Não, eu estou falando de uma mesma região geográfica, então vamos imaginar uma emissora de rádio que tem a liberação do governo para atuar somente na Grande Florianópolis. Eu concordo que a frequência 100 de Florianópolis não pode impactar a frequência 100 de Balneário Camboriú, mesmo que seja uma cidade que esteja, eu não sei quantos quilômetros exatos, mas deve dar uns 70, 80 quilômetros de distância. Eu sei que isso não pode interferir a outra. E o geotargeting ou geotargeting, ele não é isso. Não é eu anunciar minha rádio em outra região. É eu poder anunciar dentro da minha região um formato fragmentado. Anúncios fragmentados. Ou seja, se no bairro 1 eu quiser fazer um perfil de anúncio, eu vou poder. Enquanto que nos outros bairros, outros anúncios também vão poder serem comercializados. No dial, eu não estou falando de streaming, eu estou falando de dial. Eu sei que isso não é uma realidade ainda aqui no Brasil, mas isso tende a se tornar, dos próximos 5 a no máximo 10 anos, algo real nas grandes capitais. E aqui o nosso Connect Rádio não é um programa oferecido somente para as emissoras do interior. O nosso programa é oferecido para todas as 6 mil emissoras que nós fazemos monitoramento. Ou seja, 20% disso estão nos grandes centros urbanos. E isso não é um impeditivo para isso acontecer no interior, tá bom? Lógico que uma emissora que, quando essa tecnologia chegar aqui no Brasil, ou seja, nos próximos 5 a 10 anos, você no interior, tendo orçamento para isso, você também vai poder fazer. E aí já pensou? Você vender um conteúdo específico para um determinado bairro, uma programação específica para um determinado bairro? Ou seja, você, emissora de rádio, pode diversificar os seus anúncios no dial. Felipe, mas a maior parte das rádios no Brasil não diversificam nem no streaming. Eu sei, e eu estou mostrando para vocês que lá fora o streaming não só já é uma realidade, como ele representa cerca de 20% do faturamento das rádios. Então, provavelmente, esse número, talvez não seja 20%, que seja 15%, seja 10%, já vai começar a ter um viés extremamente forte aqui no Brasil, no interior, porque na capital isso já é uma realidade. As principais empresas anunciantes nas grandes capitais, muitas das vezes elas preferem comprar a reprodução no aplicativo da rádio, porque ela consegue, inclusive, metrificar a quantidade de pessoas que foram alcançadas com aquele conteúdo naquele exato momento. Inclusive até o perfil dessa audiência. Qual o percentual masculino, qual o percentual feminino, qual a faixa etária. No streaming isso já é uma realidade. Inclusive, emissora de rádio, se isso não for ainda uma realidade no seu dia a dia, você não só está perdendo tempo, como dinheiro. Quer monetizar no digital, no seu streaming? Já temos a solução, isso foi inclusive apresentado para as emissoras de rádio em novembro de 2024, aqui dentro do nosso Connect Rádio. Depois, quem tiver curiosidade, digita no YouTube
Connect Rádio Black Friday ou Connect Rádio Loopert, que vocês vão ver um material destinado para isso, que inclusive você que está curioso para poder inclusive monetizar o seu streaming, acesse parceiros.connectmix.com, prometo, tá? Mais um jabá, mas vou ser rápido. Vai lá dentro dos Connect Apps, tem um aplicativo que se chama Loopert. Você consegue já fazer a assinatura desse aplicativo e metrificar, mensurar a sua audiência no seu streaming e, inclusive, comercializar o seu conteúdo de streaming. Já está disponível na tela da Connect Mix. Inclusive, um forte abraço para todo o pessoal da Loopert, na pessoa do João, que é o CEO da Loopert, uma empresa extremamente parceira nossa aqui na Connect Mix e, consecutivamente, já está integrado dentro do nosso ecossistema. Basta acessar os Connect Apps, clica lá na opção Loopert e você vai conseguir comercializar o seu streaming de modo assertivo, ou seja, monetizar mais. E spoiler, estamos preparando um formato qual você, emissora de rádio, vai poder comercializar esses seus espaços dentro do seu streaming de modo rápido, prático e efetivo. Basta assinar esse nosso aplicativo, ok? Voltando aqui para o Dial, essa realidade do streaming passa a ser uma possível realidade para o Dial, onde, se eu quiser colocar um conteúdo ou uma propaganda específica para aquele determinado bairro, isso não só será, como já é possível. Precisa de investimento? É óbvio. Você vai precisar, a sua emissora de rádio vai precisar de transmissores nessas determinadas regiões, que já faz parte do seu raio de abrangência, claro, né? Você não vai atacar outros raios. E ali dentro daquela região vai ter um conteúdo segmentado. E aqui eu trouxe, inclusive, uma imagem referenciando um teste que foi realizado nos Estados Unidos no ano de 2017, dentro de uma mesma cidade. A área simbolizada pela cor vermelha estava passando uma programação dentro daquela frequência e a área em verde, uma outra programação, outra fonte de conteúdo da mesma emissora na mesma frequência. Isso já é uma realidade nas redes sociais. Já é possível fazer esse nível de investimento em publicidade no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E passa a ser uma realidade para quem quiser, ou seja, nem todas as emissoras de rádio nos Estados Unidos vão utilizar isso como prática. Isso aí também é uma certeza que a gente já pode ter. Entretanto, as emissoras que utilizarem isso como estratégia concordam comigo que elas vão poder comercializar no mesmo horário mais conteúdo, mais anúncio. Em resumo, hoje uma emissora no Dial, ela tem 24 horas de programação. Uma emissora que utiliza o geotargeting nos Estados Unidos, que isso já é uma realidade lá, essas 24 horas, quando eu tenho duas áreas, duas zonas, eu passo a ter 48 horas de conteúdo. Ainda assim, boa parte desse conteúdo pode ser exatamente o mesmo. Sabe aquele programa que tem extrema audiência dentro da sua cidade? Esse você pode manter esse programa para toda a audiência, para todo o raio de abrangência. Entretanto, pode ser que você crie um conteúdo específico para aquele bairro. Isso, vou até trazer um exemplo. Eu hoje moro em Florianópolis, mas sou de Araxá, Minas Gerais. Lá em Araxá tem a zona norte, a parte norte da cidade, representa quase 50% das habitações na cidade inteira, da cidade inteira. Então, uma única zona representa quase metade da população da cidade. Quase metade. Acredito que todos possam concordar comigo que, numa possibilidade em Araxá, uma emissora qualquer poderia colocar uma transmissão, por exemplo, lá na região norte,
e colocar uma fonte de conteúdo específico para a região norte, anúncios específicos da região norte, e vender esses anúncios específicos da região norte para empresas da região norte, que façam sentido ter esse anúncio com geolocalização. Por quê? Porque a audiência daquela região vai ser impactada com aquele perfil de conteúdo. Reforço mais uma vez. Coloquem isso na cabeça. Isso já é uma realidade na publicidade, aqui no Brasil. Lembrem-se que quem anuncia na sua emissora de rádio, a maior parte deles não anuncia só em rádio. Eles também já começam a anunciar nas redes sociais. E, como nas redes sociais eles já têm isso como uma possibilidade, quando você for vender esse nível de conteúdo dentro da sua rádio, que inclusive você já consegue até já fazer isso via streaming, mais uma vez, mais um jabá. Vai lá, Connect Apps, clica lá na opção de loop e te assina a ferramenta que você já vai conseguir fazer isso, tá? Não podia perder a oportunidade, né? Cruzou, tem que cabecear. O Dial, isso, como eu estou mostrando para vocês, já é uma realidade desde o ano de 2017, nos Estados Unidos. E se o seu anunciante já está acostumado a comprar no digital esse formato de campanha geolocalizada, é impossível ele não querer comprar uma campanha geolocalizada dentro da sua emissora. Até mesmo porque ele já é um cliente. Agora, pensem na condição de novas empresas, inclusive empresas que não têm o poder aquisitivo para poder comprar. A minha antena transmite para 20 quilômetros. Ah, mas eu não tenho cliente num raio de 20 quilômetros. Para que eu vou comprar uma programação num raio de 20 quilômetros se a minha mercearia atua num raio de 2 quilômetros? Eu estou dispersando dinheiro. Eu estou dispersando e desperdiçando esse dinheiro. Todas as vezes que as empresas que contratam o nosso processo de monitoramento, de auditoria aqui na Connect Mix, acaba acontecendo por várias vezes o seguinte questionamento. Eu quero anunciar na cidade tal, mas o meu conteúdo ele precisa ser mais estratégico para aquela determinada localidade. Por exemplo, aqui em Florianópolis, para quem não conhece, é uma ilha e tem mais alguns bairros, eu não sei a quantidade, deve ser algo em torno de uns 8 a 10 bairros no continente. Tem pessoa que mora em Florianópolis que passa literalmente 5, 6 dias só no continente. Tem pessoa que mora em Florianópolis que passa semanas, meses, sem ter a real necessidade de ir para a ilha. E olha que a ilha ela tem de comprimento algo em torno de 60 quilômetros. É uma ilha gigantesca. Que, inclusive, tem muita gente que mora no norte da ilha, Ingleses, Canasvieiras, Jurerê, que não desce para o centro e muito menos para o sul da ilha. Por que eu vou anunciar numa rádio em Florianópolis que ataca Florianópolis inteira e que é caro porque é um raio gigantesco, 60, 70 quilômetros de raio de anúncio, sendo que eu tenho uma mercearia nos Ingleses, que inclusive salvo engano, deve ser o bairro com a maior concentração de habitantes. Se eu quiser anunciar só nos Ingleses, hoje não dá, né? Nesse formato, né, que a gente utiliza. Mas no formato de geotargeting, isso é possível. Com um transmissor lá nos Ingleses, na mesma frequência, uma pessoa ouvindo conteúdo aqui no bairro de Coqueiros, que é o bairro da sede da Connect Mix, eu vou ouvir um outro perfil de conteúdo na mesma frequência, enquanto um turista vai ser impactado com outro conteúdo lá em Canas, por exemplo, na mesma frequência. Reforço, isso nas redes sociais já é uma possibilidade. Os anúncios, inclusive aliás, vou corrigir, colocar na terceira pessoa, nós, Connect Mix, podemos facilmente criar uma campanha dentro do Instagram da Connect Mix, mas que no bairro de Coqueiros as pessoas vão ver uma propaganda, e lá no bairro dos Ingleses, que está, sei lá, 25, 27 quilômetros de distância daqui, vai ver um outro conteúdo na mesma rede social, no mesmo perfil. Entretanto, com alcance diferente, segmentado. Pensem isso sendo uma realidade dentro da sua emissora.
Isso pode transformar o seu comercial? Isso não só pode, como irá transformar, até porque nesse formato você não precisa vender o mesmo preço do anúncio de uma cidade inteira para quem quiser anunciar somente em um determinado bairro. E que, inclusive, pode ser mais barato, porque é somente num raio de abrangência. E dependendo do anúncio e da empresa, isso pode ser até mais caro. Por quê? Porque é um anúncio estratégico. Literalmente estratégico. E aí deixa de ser aquilo de ser referenciado rádio sempre como estratégia de topo de funil. Eu vou alcançar 1 milhão de pessoas na grande Florianópolis. Não, eu não preciso de 1 milhão de pessoas. Eu preciso atingir as 200 mil pessoas que estão lá nos ingleses. É isso. É isso. E nesse formato isso é possível. Essas soluções, elas promovem, elas terão, né? Que ainda não é uma realidade aqui no Brasil, mas como eu disse, já é uma realidade nos Estados Unidos, no DAIO. Essas soluções, elas vão modificar, inclusive, a forma de se comprar anúncio em rádio quando isso chegar aqui no Brasil. Uma das formas das quais você, emissora de rádio, já pode começar se preparando para esse quesito é monetizar no seu streaming nesse mesmo formato. Vender um conteúdo para o aplicativo da sua rádio, vender um outro conteúdo para o Facebook, na sua transmissão ao vivo no Facebook, e mais um outro conteúdo, uma outra empresa no YouTube, naquele mesmo horário. Sabe aquela máxima, inclusive aquele grande case que a gente acaba tendo no meio rádio, onde a Jovem Pan de São Paulo, ela tem vários meios de se comunicar, ela passa a ser uma fonte de informação e não mais uma emissora de rádio. É uma fonte de informação. Se você entrar no portal da Jovem Pan, vai estar uma propaganda. Se você entrar no aplicativo da Jovem Pan, naquele mesmo exato momento, está passando uma outra propaganda. Se eu entro no streaming da rádio, é um outro conteúdo. Então, uma rádio que facilmente tem aí 24 horas de programação, pode ter centenas de horas de programação. Dei esse case do rádio. E algumas semanas passadas, inclusive, referenciei ao grande case de uma das principais empresas de comunicação do Brasil. Grupo Globo. Eu não estou dizendo TV Globo. Grupo Globo, que é formado por várias plataformas. Várias plataformas. Que, inclusive, a sua emissora de rádio, se tiver relevância dentro da sua região, consegue até vender uma assinatura de conteúdos específicos. Se você tiver uma equipe de jornalismo fantástica e que muitas das vezes você, em primeira mão, consegue trazer informações que nas redes sociais muitas das vezes nem chega, já pensou que você, emissora de rádio, pode inclusive monetizar R$5 por mês, uma assinatura? Inclusive, eu conheço emissoras de rádio que também fazem aqueles melhores amigos, aqueles, eu não sei se se chama ainda mais close friends lá dentro do Instagram, mas faz isso e já tem a opção de assinatura. A pessoa paga, por exemplo, R$5, R$10 por mês para poder ter conteúdos que só o perfil assinante vai ter acesso. Ah, Felipe, mas aí é muita dor de cabeça para mim, eu já não estou conseguindo nem gerenciar minha equipe comercial, o time está lá na rua, está vendendo somente o spot, citação e testemunhal, e ainda assim a gente não está conseguindo vender. Talvez não esteja conseguindo vender, por quê? Porque não está utilizando a melhor estratégia, talvez não esteja utilizando o melhor script. E aí, reforço, vem aqui no nosso canal no YouTube, tem um conteúdo de máquina de vendas para emissora de rádio. Você vai aprender a construir isso. Então, conteúdo de 1 hora com um especialista de venda, aplicando isso diretamente para a sua emissora de rádio, inclusive listando 10 passos para que a sua emissora de rádio possa tracionar ainda mais o seu comercial. E hoje, aqui, não somente no Brasil, mas no mundo, cada vez mais a gente passa a falar sobre os anúncios em formato de vídeo. Inclusive, os anúncios de maior performance, de maior conversão, não são anúncios de áudio, nem anúncios de texto, e muito menos anúncios em formato de imagem. Hoje, os principais anúncios de conversão são anúncios em vídeo. Inclusive, né, mais de 45% dos anúncios aqui no Brasil acabam acontecendo em emissoras de TV. Por quê? Porque é vídeo.
O vídeo, além do áudio, você está enxergando algo. E, consecutivamente, consegue até colocar uns call to actions, umas chamadas para ação, um QR Code, igual a gente faz aqui, né? Para você escanear e participar de algum sorteio, de alguma promoção, pegar um voucher de desconto. E a sua emissora de rádio, se ainda não estiver fazendo isso dentro das suas mídias digitais, comece a fazer para ontem. Esse conceito de mídia OTT, que é over the top, nada mais é do que o serviço de mídia onde a gente consegue fazer a distribuição desses conteúdos sem a necessidade de um transmissor. TV aberta, ainda, querendo ou não, a gente precisa de um transmissor, de um satélite, precisa de uma transmissão. Rádio, a mesma coisa. No dial, precisa de uma transmissão. OTT talvez seja uma sigla não tão em voga para o dia a dia de você e emissora de rádio. Eu posso, inclusive, até concordar, mas eu não vou concordar que as emissoras de rádio elas não precisam estudar sobre OTT. Precisam sim, até mesmo porque uma das grandes plataformas de OTT, já vou falar o nome, tá? Uma das grandes plataformas que tem esse conceito de OTT, boa parte das emissoras de rádio lá nos Estados Unidos e na Europa já produzem conteúdo específico para uma mídia OTT. Qual é essa bendita plataforma? Spotify. Spotify é uma mídia OTT. O YouTube também é uma mídia OTT. Quando a gente fala da Netflix, também é uma mídia OTT. O Prime Video também é uma mídia OTT. Inclusive até o Mercado Livre. Até o Mercado Livre, que é uma empresa, é um marketplace, mas que hoje já não é mais somente um marketplace, literalmente é um grupo econômico que, inclusive, faz até empréstimo, já tem até cartão de crédito. Então, eles vislumbraram crescer, e cresceram, né? Que, inclusive, eles também têm o seu próprio canal de OTT. No próprio Mercado Livre já tem a plataforma de streaming deles, né? Você consegue selecionar um filme e assistir, uma série e assistir. Você, emissora de rádio, pode ter esse formato de mídia dentro das redes sociais, dentro do YouTube, dentro do Spotify, ter a sua playlist, ter o seu podcast sendo transmitido dentro de um Deezer, dentro de um Spotify, dentro de um Apple Music. Esse formato de georreferenciamento, falando em português aqui, de geotransmissão sobre o seu dial, nos Estados Unidos, inclusive, uma das grandes mídias, um dos grandes meios de comunicação que as grandes empresas acabam utilizando para poder fazer os seus anúncios é o e-mail marketing, que lá eles chamam isso de direct mail. Eles fazem as transmissões ali diretamente para a pessoa, tá? Dentro do e-mail. Aqui no Brasil, isso sim é muito utilizado, principalmente pelas grandes empresas de tecnologia, construir relacionamento com a clientela via e-mail. Entretanto, aqui no Brasil, ainda assim, as redes sociais, as mídias digitais, têm um perfil de anúncio superior aos direct mails comparados lá com os Estados Unidos. Mas você, emissora de rádio, antes mesmo, tá, de já pensar, poxa vida, quase que eu xingo aqui de novo. Poxa vida, tem que colocar essa palavra na cabeça. Eu não falo muito a palavra poxa, né? Eu falo outra palavra nesse mesmo quesito. Mas, poxa vida, eu ainda não tenho uma transmissão no bairro A, ou no bairro B, ou no bairro C. Como que eu posso para poder ter conteúdos específicos para essas regiões? Primeiro, pelo seu streaming. Ah, mas o meu streaming não é bom, meu streaming é ruim. Entra lá nos Connect Apps e faz a assinatura de um streaming de qualidade. Ah, mas eu preciso monetizar no meu streaming. Vai lá nos Connect Apps, faz a assinatura que isso já está disponível ali para vocês também, tá? Então, antes mesmo, eu estou trazendo aqui para vocês, sabe aquilo de que provavelmente os dinossauros, há milênios e milênios atrás, quando eles estavam aqui no planeta Terra, provavelmente um deles deve ter visto uma luzinha lá no infinito. E lógico, né, eles não têm o mesmo senso crítico que nós, seres humanos, mas pode ter certeza que pelo menos ter visto, viu. E aquilo provavelmente ficou anos, aquela luzinha, e ela aumentando. Não vai. Se o ser humano provavelmente tivesse naquela época, né, a maior parte dos seres humanos iria facilmente falar assim, não, isso não vai acontecer nada, não. Isso aí é lá nos Estados Unidos.
Não, rádio é um meio tradicional. Isso não vai chegar aqui, de repente, pô, rebenta tudo, o meteoro chega e acaba literalmente com tudo. Então, o que nós estamos mostrando aqui no nosso Connect Rádio é uma tendência de algo que já está acontecendo lá nos Estados Unidos. Com toda certeza, isso vai, uma hora ou outra, vai esbarrar aqui no Brasil como um todo, prioritariamente nas grandes capitais, mas daqui a pouco no interior isso pode ser uma realidade. Antes mesmo de fazer esse traqueamento ali por georreferenciamento no seu dial, vamos começar a fazer isso no streaming? Se a resposta for sim, chama a gente. Chama lá no nosso WhatsApp, ou até mesmo para quem já tem acesso, basta acessar os Connect Apps e assinar a ferramenta Loopet, que a gente já vai conseguir fazer isso aí para vocês, tá bom? E reforçando, inclusive, como a gente está referenciando o mercado norte-americano, para esse ano de 2025, o mercado americano afirma que tem 3 segmentos estratégicos, que lá eles estão chamando isso dos 3 R's, né? O que são esses 3 R's? O retail, o restaurants, agora o meu inglês foi, ó, show de bola, e o real estate, que nada mais é do que o setor imobiliário. Esses 3 R's nos Estados Unidos é o que há em voga para esse ano de 2025. Cada vez mais vamos ter empresa varejista anunciando em rádio, cada vez mais vamos ter empresas de restaurante anunciando em rádio, cada vez mais vamos ter empresas do ramo imobiliário, incorporadoras, construtoras anunciando em rádio. Quando a gente pega as pesquisas da Kantar Ibope, que inclusive a gente sempre traz aqui dentro do Connect Rádio, vem de encontro. Lá dentro das pesquisas, inclusive, aponta bastante, fortemente o varejo. E acredito eu que pelo menos 25%, 30% dos anúncios feitos dentro da sua emissora são do ramo varejista. E aí, eu me deparo, boa parte das vezes, com o comercial das rádios, tentando vender anúncio para empresa que não tem perfil de anúncio em rádio. Provavelmente, 45% das empresas presentes no seu município, elas são da área de serviço. É muito provável. Dessa área de serviço, pelo menos uns 70% faz a comercialização em formato de varejo ou atacado, né? Tá ali, literalmente, o ICP, a persona ideal para o seu comercial atacar. Um grande exemplo da transformação do varejo na publicidade vem muito de encontro à revolução que a Amazon conseguiu provocar, não só lá nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E aí é lógico, a Amazon é muito utilizada, né, o marketplace, para poder comprar produtos. No início era só livro, né, mas hoje em dia, se você quiser comprar papel higiênico na Amazon, você também já consegue. Anteriormente, isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, o varejo ele não anunciava tanto assim. Não fazia tanto. Rádio eu sei que sim, tá, gente? Mas eu estou falando de publicidade no geral. Rádio sim, mas principalmente quem tem poder aquisitivo. Hoje não. Até mesmo o pequeno varejista, ele anuncia. A mercearia anuncia. Talvez não na sua rádio. Porque a sua rádio anuncia na região inteira, né? Um rádio de 15 quilômetros. A rádio fodona aí da região, né? 15 quilômetros. E a mercearia, ela só quer anunciar num rádio de 500 metros. Não é o perfil da sua rádio, né? Porque você só tem conteúdo para anunciar na região inteira, né? Minha rádio anuncia em 10 cidades. Show de bola. Quem quer comprar anúncio da sua rádio em 10 cidades? Né? Então, pensem bastante nisso. E o varejo, inclusive esse pequeno varejo, ele está anunciando cada vez mais. Por quê? Primeiro, porque ele precisa vender. Publicidade gera negócio. E, consecutivamente, a Amazon trouxe um conceito de que os presentes de Natal, que antigamente, comumente, nós, meros mortais, principalmente classe média e classe mais baixa, a gente saía para poder comprar presente de Natal no dia 24 de dezembro, dia 23 de dezembro, talvez uma semana antes ali do Natal. E era o pico de venda, né? Pico de venda. Pico de venda. Principalmente segunda, terceira semana de dezembro, o varejo lucrava gigantescamente. E hoje, o que vem muitas das vezes acontecendo, principalmente por conta dos marketplaces da vida, né? Que, inclusive, tem muito marketplace que anuncia emissora de rádio. Se a sua emissora não tiver,
né, esse perfil de anunciante, corra atrás, coloca o seu comercial para contactar a equipe de marketing, porque tem muito marketplace anunciando em rádio. A pessoa já tendo a possibilidade, antigamente era difícil, né, ter cartão de crédito, né, tudo a gente pagava no dinheiro, hoje em dia nem mais dinheiro físico a gente praticamente tem, é tudo no Pix ou no cartão. E com a realidade do cartão, muitas das vezes as empresas, os marketplaces criam aquelas campanhas de, por exemplo, um ofertaço em agosto, setembro, tipo vamos imaginar que eu queira comprar para o meu filho um presente de Natal, sei lá, uma bola de futebol oficial da Copa, de 2000 e não sei quanto. Se sai uma promoção em agosto, em setembro, e eu já vejo aquela bola e é algo que eu já estava querendo comprar para um presente de Natal, eu compro, parcelo no cartão de crédito e vou dar esse presente lá no Natal. Isso vocês não têm noção, parece loucura ou paranoia o que nós estamos falando, mas hoje mais de 30% das compras de Natal não acontecem mais em dezembro. É engraçado falar isso, né? Mas já é uma realidade. Eu estou trazendo dados. É uma realidade. E ainda assim, antigamente, né? Em cidade interior, eu não sei se isso é uma realidade nas grandes capitais, mas lá em Araxá, eu lembro, eu acho que eu já até relatei isso pelo menos uma vez aqui dentro do Connect Rádio. A maior parte das lojas ali no centro da cidade faz o famoso... Tem as Black Friday da vida, né? Que sim, isso aí acontece, eu sei, inclusive no interior, nas capitais, mas no interior também se fazia bastante um madrugadão. Então a loja abria 3, 4 horas da manhã para começar a vender. E aí dava tipo 8, 9 horas da manhã, muitas das lojas, inclusive, acabava até o estoque. Eu lembro que eu chegava com a minha mãe, tipo, 7, 7h30 da manhã nas lojas para poder tentar comprar um tênis mais barato, chegava lá, não tinha nem mais tênis, porque já tinha vendido tudo. Então, o varejo, cada vez mais, ele está tentando não ter aquela ninguém merece sazonalidade, né? Porque é uma imprevisibilidade gigantesca. E o varejo era muito assim, né? Tinha picos de venda. O Dia das Mães vende bastante, o Dia das Crianças vende bastante, o Natal vende bastante. Agora não. Toda e qualquer empresa, ela quer vender sempre e a todo instante. Então, esses anúncios, eles são necessários. E o varejo vem crescendo muito nesse quesito. Os restaurantes, eles estão anunciando muito, principalmente por conta da vinda do iFood, né, que é uma realidade aqui no Brasil. Os outros países também têm outros aplicativos, né? O iFood é uma realidade bem forte aqui na América Latina, mas o iFood, hoje, eu não preciso mais me deslocar até um restaurante. Eu posso entrar no iFood, pedir ali o meu almoço, a minha janta, o meu lanche, e inclusive, se eu precisar de um shampoo, eu já peço no iFood. Só que o iFood não funciona sozinho, né? Não é o simples fato de existir o iFood que as pessoas vão entrar no iFood e comprar. Não é. As empresas que colocam seus produtos, os seus alimentos ali dentro do iFood, elas começam a mandar conteúdo no WhatsApp para sua clientela, porque isso acaba motivando a pessoa a comprar. Fulano, eu sei que nem todo mundo faz isso, mas quem faz gera resultado. 11h15 da manhã, os restaurantes começam a mandar mensagem para os clientes. Promoção do dia, almoço de R$30 por R$25. Faça sua reserva agora mesmo. Manda o link lá do iFood. Aí o cara clica e vai. Então, percebem que esse anúncio que está acontecendo lá no WhatsApp ou no Instagram, isso também pode ser feito dentro das emissoras de rádio, não necessariamente anunciando o iFood, né, gente? Mas o restaurante anunciando, por exemplo, ali às 11 horas, 11, 11h30, começa a falar do restaurante. Você que está passando na avenida tal, promoção do dia, restaurante do Joãozinho, prato feito, que não sei o quê. Felipe, mas os restaurantes não estão me procurando para poder fazer isso. Muito provavelmente não está, porque ele está pensando em fazer a comida, fazer o almoço, pensar na clientela, mas ele não vai pensar 100% na estratégia para poder fazer a comunicação. Aí cabe ao seu time comercial fazer essas conexões, né? Chega lá no restaurante, vamos fazer um conteúdo assim, personalizado? Eu tenho um horário determinado aqui que é batata. A gente tem um pico extremamente relevante de audiência, vamos impactar as pessoas e trazer para dentro do seu restaurante. E no setor imobiliário vai muito de encontro com que cada vez mais as pessoas estão investindo no setor imobiliário. Antigamente era muito comum as pessoas comprarem apartamento, comprarem casa para morar. Hoje em dia,
Muitas das pessoas moram de aluguel, continuam morando de aluguel, mas compram apartamento para poder alugar. Há 10 anos atrás, isso não era cabível de se pensar. Hoje é uma realidade. Eu tenho vários amigos, inclusive, que moram de aluguel e que têm 2, 3 apartamentos e alugam os apartamentos. Por quê? Para que eu vou morar num negócio que... Eu sei que antigamente era comum, eu vou morar num negócio que é meu, para eu ter pro resto da vida, para ficar para os meus filhos. A nova geração, a geração Z, por exemplo, já não tem mais tanto isso. E a nova geração, os millennials, é aí que piorou tudo. E quando eu falo piorou, não no sentido de ter ficado ruim. Não, muito pelo contrário. Diversificou o mercado. Então, hoje, inclusive, tem muita gente que não tem carro próprio, mas aluga o seu carro. Por quê? Para que eu vou ter um carro parado na garagem? Sendo que quando eu precisar de carro, eu vou ali na empresa Localiza, por exemplo, vou lá, loco um carro e é só para uma viagem, pronto, bate e volta, acabou. E, inclusive, tem até a opção, né? Eu estou viajando de Florianópolis para Balneário Camboriú, eu quero deixar o carro lá em Balneário. Deixa lá. Tem uma agência da Localiza lá, você deixa o carro lá. Simples assim. Então, o mercado, ele está passando por mudança, não porque... tudo muda. Não, não é isso. É porque as pessoas estão mudando, o perfil de consumo vem mudando. E, consecutivamente, as empresas precisam mudar os seus anúncios. E aquela emissora de rádio que ficar travada, parada no tempo, fazendo o mesmo tipo de anúncio todos os dias, todos os meses, todos os anos, com a mesma equipe e com o mesmo planejamento estratégico, aí não tem como mudar, né? Aí, infelizmente, não tem como mudar. Mas, para um cenário de crescimento, você, emissora de rádio, precisa se adaptar para essa realidade, ok? As projeções para o mercado publicitário nos Estados Unidos, já estamos fechando, tá? Inclusive, já está quase no nosso horário. As projeções do mercado publicitário nos Estados Unidos estão em alta. Inclusive, as receitas totais de publicidade nos Estados Unidos estão beirando a casa de 171 bilhões de dólares. Essa é a projeção para o ano de 2025. E o mercado AM/FM nos Estados Unidos tem uma projeção de 10 bilhões de dólares para esse ano. Gente, está quase 60 bilhões ali de reais. É um mercado bizarramente maior do que aqui no Brasil. Inclusive, pelo CEMP, afirma que a gente está na faixa dos 3,5, 4 bilhões de reais, né? Mas isso levando em consideração as grandes agências, né, que participam ali do CEMP, são credenciadas e tudo mais. Eu acredito que isso aí ultrapasse a marca dos 10 bi de reais. Mas ainda assim, os Estados Unidos tem um poderio gigantesco no mercado rádio, né, e o mercado simboliza cerca de 6 vezes mais do que aqui no Brasil. Mas os anúncios, as receitas esperadas para a AM/FM para esse ano de 2025 nos Estados Unidos, que é a maior potência de rádio AM/FM do planeta Terra, tem uma projeção de queda de 1,6% referenciada ao ano anterior. É um mercado gigante? É. Gigantesco. Entretanto, a projeção é de queda para esse ano. Aqui no Brasil, a gente fala de uma projeção de crescimento ano após ano, pelo menos ao longo dos últimos 4 anos. Isso vem acontecendo. Então, aqui fica um alerta. Até lá onde tudo, para nós, parece flores, nem tudo são flores. Entretanto, a mídia de rádio digital tem uma probabilidade de aumentar 4,2% nesse ano de 2025 lá nos Estados Unidos, o que vai atingir uma marca de 2,9 bilhões de dólares. Imagina, só o que movimenta o rádio digital lá nos Estados Unidos é maior do que o mercado de rádio AM/FM aqui no Brasil. Ou seja, aqui literalmente é um matagal que vai ter rádio que não vai querer desbravar, não vai querer capinar isso aí, não vai querer pegar a mão na foice e sair arrastando o mato, mas vai ter rádio que vai fazer isso, assim como já tem. E um ponto bem importante, inclusive referenciando o mercado norte-americano, lá o rádio, juntando a AM/FM, simboliza cerca de 6,6% do share. 6,6%. Aqui no Brasil a gente fala algo em torno de 3%.
Então, comparando a publicidade como um todo, tudo, tá, gente? Rádio, TV, internet, jornal, revista, eventos, cinema, tudo isso é publicidade, né? Lá nos Estados Unidos representa 6,6% o mercado rádio. Aqui no Brasil, rádio é a metade ainda do que o rádio representa lá nos Estados Unidos. Isso comparando o share, tá? Então, tem um oceano azul de oportunidades. E quais são as oportunidades? Baseado no geotargeting. Se não for ainda uma realidade da sua rádio, quando isso acontecer aqui no Brasil, transmitir para um bairro específico, um dial diferente, vamos fazer isso no streaming? Vamos gerar novas oportunidades? Vamos fazer literalmente uma revolução, com R, tá? Não é evolução, uma revolução na sua rádio. Trazer essa transformação digital, isso é importantíssimo. E, inclusive, vamos monetizar melhor esse dial de vocês, mesmo que seja num raio de 2 km, de 15 km, seja o raio que for. Para mim, hoje, tá? Pouco importa qual é a quantidade de gente que está sendo alcançada. Não, é o seu cliente, quantas pessoas, qual é a região que ele quer alcançar. Vamos montar um plano estratégico para poder comercializar para esse público. Inclusive, vamos monetizar melhor esse nosso streaming e também o nosso dial. É uma oportunidade gigantesca, a qual, mesmo que não seja pelo dial, ainda no Brasil, lá nos Estados Unidos já é possível, já tem legislação inclusive para isso, aqui no Brasil já dá para a gente fazer nos formatos digitais. E reforço, emissora de rádio, reforço, seja uma rádio homologada. É de graça, leva menos de 15 minutos, basta escanear o nosso QR Code, agendar o melhor horário, o melhor dia, que a nossa equipe vai fazer a atualização do nosso aplicativo na sua emissora, e aí sim você vai poder contar conosco, inclusive com atendimento premium aqui, como mineiro a gente fala muito né? E vai ter uma garantia de que realmente os seus dados da sua emissora estão 100% dentro do esperado para que a nossa auditoria seja efetiva. Vocês não têm noção. Emissora que é homologada dentro da Connect Mix, ela tende a ter, no mínimo, 30% a menos solicitação de audiocensura pela Connect Mix. Pelo simples fato dela ser uma rádio homologada, o aplicativo está atualizado, dados cadastrais também todos atualizados. Gente, vocês não têm noção do quanto isso vai aliviar a caixa de e-mail de vocês. Vocês não têm noção do quanto isso vai avaliar o trabalho da OPEC e da censura de vocês, sendo uma rádio homologada. De graça. Ok? Finalizamos aqui o nosso 33º, 33 semanas já aqui com vocês, passando conteúdo informativo para essas emissoras de rádio. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Tenham um excelente dia, uma excelente programação e bora faturar.